Estudar. Estudar para poder crescer. Estudar para poder adquirir cada vez mais conhecimento. Conhecimento que ninguém tira de você. Hoje, formas de exercer essa profissão. Bora estudar! O corretor tem como objetivo buscar o acordo de vontade das partes numa transação imobiliária. Como profissional autônomo, o corretor pode exercer sua atividade de diversas formas. E agora a gente vai destacar algumas delas. Fica atento, faça as suas anotações necessárias para você não perder nada. Vamos lá? Trabalhando individualmente em casa ou em seu escritório, aliando-se a outros corretores e mantendo um escritório conjunto com rateio das despesas e participação nos negócios realizados por qualquer um dos parceiros. Ó a sugestão, hein? Fazendo parceria com alguma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa imobiliária, como empregado seletista de uma empresa imobiliária. Ele faz a seleção. Existem pontos positivos e pontos negativos para cada uma dessas situações. O profissional deve fazer uma avaliação de qual é o melhor método para o seu estilo de trabalho. Trabalho individual, em casa ou em seu escritório? Trabalhando em casa, onde o escritório é a própria residência. As despesas são pequenas. No entanto, corre-se o risco de ficar distante do dia a dia da própria atividade, onde a troca de informações é altamente positiva para o corretor manter-se atualizado com a dinâmica do mercado imobiliário. E ela é grande. A troca de informações é uma oportunidade que se tem de oferecer algum imóvel a outros profissionais e de informar com eles, os mesmos têm algum para oferecer. Muitas vezes, um tem a mercadoria que o outro precisa. Trabalho aliado a outros corretores. Exercendo as atividades aliadas a outros, o corretor arca com as despesas do escritório sob forma de rateio e igualmente divide o resultado de seus ganhos. Na verdade, tudo vai depender de uma fórmula acordada para o funcionamento do escritório que, em princípio, funciona como se fosse uma empresa jurídica normalmente constituída. Parceria com uma empresa imobiliária. Olha só, esta empresa ligada a uma imobiliária. Eu misturei tudo. Esta empresa, ligada a uma imobiliária, tem se mostrado bastante eficaz e é largamente utilizada em todo o Brasil, principalmente nas grandes cidades. É a parceira capital da empresa, né? Aliada ao capital do trabalho, que é o corretor. Nesse sistema, a empresa oferece o suporte físico operacional, bancando todos os custos, ficando o corretor com a função própria da intermediação, arcando então somente com as despesas pessoais necessárias à execução desse tipo de trabalho. Cada imobiliária tem uma forma de fazer a divisão dos resultados financeiros das comissões recebidas. No entanto, normalmente é obedecido um princípio de tradição para essa modalidade de parceria, ou seja, uniforme quanto ao método e quanto pequenas variações quanto aos percentuais de cada uma das partes. Como empregado seletista de uma empresa imobiliária, o corretor tem carteira assinada, passando a ser o empregado da empresa imobiliária, salário definido, recolhimento de FGTS e, eventualmente, comissionado por vendas, captação e por aí vai. Vamos falar sobre dinheiro. Você estava esperando essa parte. Você achou que eu não ia falar? Vamos falar dela agora. O corretor tem direito à remuneração, sempre que ocorre um resultado satisfatório do seu trabalho. Essa remuneração para o profissional autônomo é chamada honorário. Na compra e venda de imóveis usados ou chamados imóveis de terceiros. Quem paga os honorários do corretor é geralmente o dono do imóvel. Muito embora possa haver acordo para que o trabalho do profissional seja remunerado pelo comprador.
A forma como o pagamento será efetuado e quem caberá o ônus deve ser explicitada de maneira clara, evitando assim que haja dupla cobrança de honorários. A dupla cobrança é um ato ilícito, previsto em lei. Só admite quando as partes, por mútuo, em comum acordo, optarem por dividir o que é devido ao profissional. Nas vendas de imóveis novos, pertencentes a construtoras, a remuneração já está incluída no preço de tabela e não oferece maiores particularidades. O início das vendas normalmente só acontece depois de celebrado um contrato entre o corretor, a imobiliária e o empreendedor. Quando se trata de vendas em loteamentos, por exemplo, existem formas diferenciadas. Em alguns casos, a comissão equivale ao valor total da entrada e esta é repassada para a imobiliária responsável pelo lançamento, que em seguida faz o acerto com o corretor. Sabia disso? Em outros casos, já na proposta de compra, o sinal de negócio corresponde aos honorários do corretor, que ao entregar a proposta à imobiliária ou ao empreendedor já retém o que lhe é devido. Nas locações de imóveis, não se trata de corretagem, mas sim de taxa de administração. Quem paga pelos serviços prestados é o proprietário, tá? Tá aí a lei escrita, a chamada lei do inquilinato, no artigo 22, para tratar das obrigações do locador. Você pode verificar, inclusive, né, na internet. Eu não preciso entrar em muitos detalhes. Vamos falar sobre opção de venda? A opção de venda é um contrato bilateral, celebrado entre o corretor ou a imobiliária, o titular dos direitos da terminação imóvel, para que, na forma e nas condições ajustadas, o primeiro se propõe a prestar seus serviços para atender aos objetivos do segundo, que é vender o seu imóvel. Normalmente, a opção é um contrato celebrado entre o profissional e o vendedor. Porém, nada impede que seja também firmado entre o corretor e o comprador. É uma opção de compra ou com maior precisão do termo autorização para procura de imóvel. Também tem todas os detalhes dentro da legislação vigente. Show de bola! Tá conseguindo acompanhar? Muito bom. Vamos falar sobre os encargos do corretor, tá? O corretor de imóveis, sendo um profissional autônomo, deve estar sempre atento quanto às suas obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias. Eles têm obrigações para com o município, com a Receita Federal e com a Previdência Social. É muita coisa, né? Pensa, esse é Brasil. O corretor deve estar inscrito na Prefeitura Municipal, da comarca onde reside, a pagar o seu ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Ah, garoto! Normalmente, o imposto é feito por estimativa e o contribuinte poderá optar por pagar de uma só vez, quando recebe o carnê, ou parceladamente em pagamentos mensais. Quanto à Receita Federal, o corretor deve manter em ordem todos os recebimentos de comissões pelas intermediações dos negócios por ele realizada durante o ano. Quando seu serviço é prestado a uma pessoa jurídica, a empresa pagadora deverá fazer o pagamento mediante a emissão do RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Esse que, quando você abre a sua microempresa, não há mais necessidade, porque você pode emitir notas fiscais, ok? Todos os negócios intermediados pelo corretor deverão ser objeto de anotações. Na declaração anual de imposto de renda, é obrigatória a indicação da fonte pagadora da remuneração pela intermediação imobiliária, devendo constar na declaração o nome, CPF de quem efetuou o pagamento, bem como o valor recebido. A gente não tem como fugir, deva a operadora de telefonia, deva a operadora do gás, de energia, mas não deva a Receita Federal. Por fim,
ressalta-se que, de acordo com as mais recentes medidas tomadas pelo INSS, passou a ser obrigação da fonte pagadora reter os valores da contribuição previdenciária. Sempre foi feito qualquer pagamento a autônomos e demais profissionais liberais, exceto se o prestador de serviço comprovar que recolhe essa contribuição e está regularmente em dia. Vale a pena você sempre estar olhando a legislação para a mudança, que acontece às vezes de um dia para o outro, uma mudança na legislação, ok? É muito detalhezinho? É, mas é importante que você saiba pelo menos um pontinho de cada um e sempre estar se atualizando, ok? A gente fala mais disso na nossa próxima aula.